Olá pessoal, a graça e a paz. Sejam bem-vindos ao canal Aprender a Bíblia, para continuar aqui no estudo bíblico indutivo no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do 1 ao 20, a parábola do semeador. O texto diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou e, afastando-se da praia, todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, eles ensinavam muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, a sufocaram e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou, cresceu, produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: A vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a se converter e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: Não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E quando a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por um. Esse é o texto. Eu sempre convido você, no seu estudo bíblico particular, ou com a sua igreja, ou com o seu pequeno grupo, a ler mais de uma vez o texto, pelo menos duas vezes, para que fique muito claro todos os detalhes, para então a gente passar para os nossos três passos: observação, interpretação e aplicação. Primeira parte, então, na observação. É interessante e importante a gente sempre entender qual é o gênero literário que a gente está lendo. Logo, esse aqui é o evangelho, né? O gênero literário evangelho. Mas dentro do gênero maior, nós encontramos aqui o gênero parábola. E o que é a parábola? Parábola, elas são comparações de narrativas de coisas terrenas com coisas celestiais. Elas não eram simplesmente histórias, mas elas tinham elementos de história. Elas sempre vinham para trazer os ouvintes de Jesus a uma decisão. As parábolas, elas sempre deixavam os ouvintes em uma posição de decisão. Nunca tinha em cima do muro com as parábolas. Ela esclarece a verdade para os que buscam a verdade, mas ela confunde os que ignoram a verdade, os que não creem na verdade. Então, estabelecido isso, estamos aqui dentro do gênero evangelho, parábola. Quem são os relatos, os personagens do relato? Jesus, a multidão, alguns discípulos e os 12 apóstolos. É isso que a gente consegue ver aqui no texto, quem é que estava aqui nessa passagem. Onde é que se passa esse relato? Está se passando lá na Galileia, na beira-mar, em um barco. Jesus, ele precisava subir nesse barquinho porque tinha tanta gente ao seu redor que, para que ele conseguisse falar melhor ali próximo da praia e não ser sufocado pela multidão, ele subia, entrou nesse barco. Quando é que se passa o relato? Olha, o texto não deixa muito claro para nós, mas fica parecendo que é uma continuação do mesmo dia do capítulo 3, se você ler o capítulo anterior. Então, resumidamente, como que a gente pode dizer o que está acontecendo aqui nessa passagem? Eu diria que Jesus ensina sobre os tipos de ouvintes da palavra, que é o Evangelho. Então era bem propício, né, essa parábola ser contada neste momento, onde muitas pessoas estavam ao seu redor e algumas pessoas até imaginando que ele poderia ser o próximo rei. Se você conecta com os outros evangelhos, as pessoas queriam proclamá-lo rei,
Mas então Jesus agora vai estabelecer para nós quem são os ouvintes do Evangelho. Quais são os tipos de ouvintes do Evangelho? E aí eu te convido na sua casa ou com o seu pequeno grupo a recontar o relato com as próprias palavras. Não lendo mais, agora sim dizendo de cabeça o que você lembra dessa passagem. Isso é o primeiro passo, a observação. Agora vamos para a segunda parte, a interpretação. Vamos determinar o que os fatos que a gente acabou de registrar, o que eles significam. Vamos lá. Qual que é o propósito do livro? Se você está acompanhando os outros vídeos, vai ver que o propósito do livro nunca muda, né? Uma vez que você entendeu o propósito de cada livro, é sempre aquele ali. E o propósito do Evangelho de Marcos, nós conseguimos ver lá no capítulo 1, no verso 1, onde Marcos escreve: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele quer falar da grandeza do Senhor Jesus, da glória do Senhor Jesus, do Evangelho, dos grandes feitos, né? Que era isso que acontecia na Antiguidade. O Evangelho de grandes imperadores é registrado até hoje. Então, ele quer registrar os grandes feitos, a boa nova de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Pelo menos dois títulos aqui já são apresentados, né? Como que então esse propósito, perdão, ele se conecta com essa passagem, com a parábola do semeador? Poderíamos dizer que Jesus Cristo, Jesus o Messias, que é o Filho de Deus, ele é aquele que vem semear a palavra. Ele vem semear a palavra da salvação, o Evangelho de Deus. E os ouvintes, eles são responsáveis em como recebem em seus corações. Então, era uma informação nova que agora Marcos está acrescentando aqui no seu relato sobre Cristo, que é: aqueles que ouvem o Evangelho são responsáveis pela mensagem ouvida. Então, tome muito cuidado. É isso que Marcos está aqui registrando daquilo que ele ouviu do Cristo, que era essa parábola. Como que então essa passagem significou para os primeiros leitores? Como que a gente pode imaginar que foi recepcionado pelos primeiros leitores? Olha, Cristo é o semeador por excelência e os ouvintes do Evangelho precisam ser atentos, diligentes, não podem ser descuidados ao ouvir a palavra. Bom, dito isso, vamos observar alguns pontos de conflito, tensão ou contraste que a gente consegue ver no texto e em qualquer outro texto. Eu te convido sempre a fazer essa reflexão. Quais são os pontos de contraste que a gente encontra no texto? Primeiro ponto, a gente poderia dizer que é o entendimento da multidão e o entendimento dos privilegiados do reino de Deus. Ou seja, quando Jesus conta a parábola, os discípulos dizem: olha, Senhor, a gente não está entendendo muito bem aqui. E aí Jesus fala: olha, para fora é dito em parábolas, mas para vocês, vocês são os privilegiados do reino de Deus, vocês vão entender a parábola. Claramente, Jesus está estabelecendo aqui esse contraste entre esses dois grupos. Bom, temos um ponto de tensão, de dificuldade, que é a ignorância dos próprios discípulos sobre o significado. Jesus disse: ó, a vocês é dado conhecer o reino de Deus. Mas o problema é que nem eles estavam entendendo ainda. Verso 13 deixa claro quando Jesus fala: como que vocês não entendem essa parábola? Como que vocês vão entender as outras parábolas? Então era um ponto de conflito, um ponto de tensão aqui. E mais um contraste que a gente pode ver nessa porção de texto, nessa perícope, é como que a palavra, a semente, ela é recebida. 3 solos, ela é recebida ou ela é perdida, como no primeiro caso, mas ela recebe, mas depois ela é sufocada. E um caso apenas, um solo apenas, ela frutifica. Então, de um lado, 3 contra 1. Nós temos esse contraste que é apresentado para nós pelo Senhor Jesus. Além dessas perguntas que a gente acabou de fazer, existem perguntas que a gente pode fazer direcionadas ao texto, de acordo com o desenrolar do texto. Lembre-se, essas perguntas têm que ser respondidas claramente pelo texto, né? Porque senão se baseia na nossa opinião e aí fica um pouquinho mais difícil de estudar junto, né? Não só ali no nosso estudo particular, mas também com outras pessoas. Então, que essas perguntas sejam respondidas pelo texto e que, quando baseadas em nossa opinião, que nossa opinião seja baseada na palavra, seja submissa à palavra de Deus. Então vamos lá. Por que o Senhor falava em parábolas? Essa é uma boa pergunta. E no verso 11 e 12 nós temos a resposta. Olha comigo. Verso 11, Jesus disse: a vós é dado conhecer o reino,
o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham se converter e haja perdão para eles. Que difícil. Que texto difícil, não é não? Ah, por que o Senhor falava em parábolas? Justamente para que aos de fora ficasse escondido e aos de dentro, aos do reino, fosse entendido. E aí, então, a gente é confrontado aqui com uma verdade muito solene do Evangelho. O Evangelho, ele é para todo tipo de gente, mas ao mesmo tempo ele é exclusivista. Em que sentido? Ele exclui. O Evangelho é diferente de universalismo. O universalismo diz: Deus no final vai salvar todo mundo, não existe inferno, Deus ele terá graça e misericórdia para com toda criatura, até com o pior dos seres humanos, até com o pior daqueles que foram rebeldes contra ele, Deus haverá de ter misericórdia no final da eternidade. Algo assim as pessoas falam. Mas isso não é verdade. Volta e meia nós temos na palavra a Jesus mesmo falando: haverá distinção, sempre haverá distinção entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, aquele que se arrependeu e foi reconciliado com Deus e daqueles que foram rebeldes até o fim. Logo, o evangelho ele causa divisão. E aí Cristo está mostrando aqui, citando o profeta Isaías, que se você ler a profecia lá de Isaías capítulo 6, que é onde Jesus está citando aqui, e isso fica mais claro lá em Mateus, na versão de Mateus dessa parábola, Jesus está citando uma parte em que as pessoas ouviam, 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 mas não queriam se converter. As pessoas conheciam sobre Deus, mas estavam indo após outros ídolos. Logo, a proclamação do evangelho ela serve como condenação, ao mesmo tempo que salva. Olha que paradoxo. Não é contradição, é paradoxo. Para um mesmo grupo, o evangelho é proclamado, como Jesus estava proclamando aqui. Para um grupo, essa palavra do evangelho, ela é condenação. Por quê? Porque eles não vão ouvir, porque eles vão ouvir, mas depois eles vão se preocupar com outras coisas desta vida e vão abandonar o evangelho. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma palavra, ela é salvação para aqueles que estão ouvindo e estão entendendo que eles são pecadores e que esta é a palavra mais maravilhosa que eles já ouviram na vida, a palavra da salvação. Então, Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15 e 16: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Olha só, nos dois grupos, nós somos o perfume de Cristo. Para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para a morte, mas para com aqueles, os que se salvam, aroma de vida para a vida. O Evangelho, ele é para salvação daquele que crê, mas condenação daquele que rejeita, daquele que permanece duro em seu próprio coração, obstinado em seus pecados. É isso que nós temos aqui. E aí, o que é semeado? Mais uma pergunta aqui direcionada ao texto. O que é semeado? Muito fácil, né? A palavra do reino, a palavra de Deus, o evangelho. É isso que é semeado. É isso que Jesus fala aqui como sendo a semente. A boa notícia da salvação em Cristo, então, meus irmãos, ela constitui-se de partes que nós amamos, mas de partes que nos ofendem também. Bom, agora a última pergunta direcional do texto, para não ficar tão longo o nosso estudo. Considerando os 4 solos, o que dá para a gente entender do primeiro? Bom, o primeiro são ouvintes descuidadosos, né? Eles ouvem, mas eles nem se atentam ali. Deixam como se fosse algo nem digno de você dar uma segunda olhada. E aí diz o texto aqui que as aves pegam. E Jesus dá o significado dizendo: Satanás arrebata a semente que foi ali lançada. Ou seja, são pessoas descuidadas que não dão a mínima para o evangelho, para a mensagem do evangelho. Logo elas nem têm, não conseguem nem compreender um pouquinho como vai ser o caso dos 2 outros solos. Eles são descuidados, eles são sem atenção às verdades eternas que estão ouvindo. Olha que coisa séria isso. Qual é o que a gente aprende então do segundo solo? São os ouvintes do evangelho, mas que eles são empolgados. Eles são sem raízes. E aí, quando chegam as provações, e agora tome nota aqui,
as provações, as dificuldades do evangelho, eles se ofendem e abandonam a fé. Ou seja, pessoas que vêm ao evangelho, que ouvem com grande alegria, com grande a expectativa, mas quando vem as dificuldades, eles falam: opa, peraí, isso aí eu acho que não foi o anunciado para mim. Diziam que era coisa boa, diziam que minha vida ia ser melhor, mas agora eu estou vendo que as coisas dificultaram muito. E eles então falam: olha, acho que chega, eu não quero ser fanático, eu não quero ser religioso desse jeito aí não. E então esse é o segundo solo. O terceiro são os ouvintes do evangelho, mas as preocupações com as coisas desta vida. E agora tome nota também. Por quê? Porque no segundo solo, o que fez as pessoas se escandalizarem e se ofenderem? As dificuldades. E aí alguém até poderia falar: poxa, a pessoa está sendo perseguida, está tendo a sua família sendo perseguida pela vila, ou tendo o seu próprio corpo sendo sofrido ali por causa da perseguição. Poxa, é melhor você largar essa fé. Algumas pessoas diriam isso. Agora, no terceiro solo, não é por causa de dificuldade, é por causa da ambição, é por causa do querer ter as coisas deste mundo, do amor a este mundo. O evangelho, então, a semente do evangelho é sufocada. São aqueles que chegam ao evangelho e falam: opa, coisa boa, vou ouvir. Mas aí eles percebem que eles querem muitas outras coisas, querem ser ricos, e a palavra condena o desejo de ser rico, não condena riquezas. Dinheiro, isso não é pecado em si. O pecado é o amor ao dinheiro, o pecado é o querer ser rico acima de todas as coisas. É você achar que nisso está a sua alegria, porque é isso que provoca. No momento que nós ficamos ansiosos com coisas deste mundo, o amor a Cristo, e eu estou falando agora sobre aqueles que já são crentes, o amor a Cristo vai diminuindo, vai arrefecendo. Agora, no momento que a gente fala, tudo que tenho é Cristo, as coisas deste mundo elas vão perdendo cada vez mais o brilho. Elas vão sendo usadas para aquilo que elas devem ser usadas. O computador, o celular, o carro, o tamanho do seu salário, você olha para eles como sendo algo simplesmente para ser usado para glorificar a Deus e não ser usado para você idolatrá-los. Então, do quarto e último solo, o que a gente aprende é que os ouvintes do Evangelho, esse quarto solo, eles recebem a palavra, guardam a palavra e eles produzem de acordo com a sua capacidade. Eu gosto muito desse relato aqui, porque diz a 30, 60 e a 100 por um. Ou seja, Jesus está mostrando aqui que os seus discípulos terão colheitas diferentes, terão produções diferentes de frutos. Logo, aquela comparação, aquele julgamento que muitas vezes as pessoas se fazem, especialmente no início da caminhada, ele é perverso, ele é pernicioso, ele é difícil para o crescimento do caráter cristão. Por quê? Porque nós somos diferentes. O crescimento que um tem não é o crescimento que você vai ter, que eu vou ter. O produzir dos frutos, né? O importante é produzir, mesmo que seja pouco, como 30 comparado com 100 era pouco, né? Mas Jesus está falando, o importante é que esse solo guardou e produziu frutos de acordo com aquilo que ouviu. Bom, essa é a segunda etapa, então, a interpretação. Agora vamos para a última, que é a aplicação do texto. Vamos agir de acordo com o que nós aprendemos da palavra do Senhor Jesus. Para isso, a gente também tem algumas perguntas aqui. E a primeira é: existe algum exemplo para a gente seguir? Bom, claramente existe o exemplo aqui de ouvir o Evangelho e intencionalmente guardá-lo no coração. E agora eu vou falar para não crentes. Se você está ouvindo o Evangelho, preste muita atenção, porque esta é uma palavra de salvação, quando recebida, quando abraçada, quando amada. Mas ela também é uma palavra de condenação, quando rejeitada. Porque no último dia não haverá perdão e você não poderá dizer: ah, eu não tive chance, Senhor, o Senhor não me falou, o Senhor não me deu os sinais que eu tinha pedido. Não, você ouviu o Evangelho. Você ouviu de várias formas, especialmente em países como o nosso, que o Evangelho é francamente pregado e proclamado. Existem países que o Evangelho poucamente é proclamado, muitos não conhecem, mas nós temos esse privilégio. Temos que pensar nesse privilégio como uma responsabilidade de pregar àqueles que ainda não ouviram. Como então, o que eu devo seguir? Eu devo guardar a mensagem do Evangelho. Eu devo entender essa mensagem, buscar no Senhor entender. Ainda que você não entenda, busque no Senhor. Senhor, me ensina, me ajude a entender. Estou
falando daqueles que não são crentes. Os que já são crentes, procure ainda mais conservar essa palavra guardada no coração como uma forma, como uma pérola de grande valor. Jesus lá em João 15 fala, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês darão muito fruto. Ou seja, os frutos são conectados é, é, à maneira que nós estamos conectados no Senhor. Eles são ligados, é um resultado direto. À medida que nós estamos no Senhor, que nós guardamos o Evangelho, nós permanecemos em Cristo, nós vamos produzir mais e mais. Existe pecado a ser renunciado aqui? É claro que existe. Nós, muitas vezes, né, vemos pessoas que se ofendem com as privações do Evangelho. Cuidado, isso é um pecado. Não se ofenda quando for privado por causa do Evangelho. Pelo contrário, se alegre, porque nós estamos sendo provados para sermos aprovados por Deus. Mas um pecado, sufocar o Evangelho com as preocupações e ansiedades deste mundo, com o amor às coisas deste mundo. A ansiedade, ela vem ao nosso coração, mas a gente combate ela com a fé no Senhor Jesus. Amor a este mundo tem que sempre ser combatido, porque o amor a este mundo é inimigo de Deus. João diz isso para nós em sua carta. Então, cuidado ao sufocar o evangelho por meio das preocupações exageradas com as coisas deste mundo. E por fim, existe algum motivo de louvar a Deus? Como existe? E tem pelo menos dois aqui. Deus deve ser louvado porque ele é o semeador por excelência. Cristo é o semeador por excelência. Veio dos céus à terra para semear o evangelho a pecadores, que somos nós. E graciosamente, livremente, ele faz isso. E o segundo motivo é, a salvação não está enraizada em nosso merecimento. Lembra lá do versículo 11, 12? É um versículo que causa assim, uma dificuldade, né? Dá aquele temor no coração de pensar, uai, como assim? Como assim o evangelho é dessa forma? Como Cristo está falando assim? E é isso mesmo. Cristo é soberano. Deus é soberano. Ele não era obrigado a salvar ninguém. Logo, quando ele salva, não é por nosso merecimento. E isso é de grande conforto e alegria para o nosso coração. Porque não é baseado em como eu sou, em como eu acordei esta manhã, mas no Deus que decidiu me amar antes da fundação do mundo. É isso que a palavra diz claramente. Então, louve a Deus por isso. Louve ao Senhor, adore ao Senhor por sua imensa graça e amor. Queria dizer, esse é o nosso estudo de hoje, Marcos 4, parábola do semeador. Eu vou disponibilizar então esse arquivo na descrição aqui do nosso vídeo e eu agradeço por você ter continuado até aqui e espero que essa palavra seja bênção aí na sua vida e no seu estudo bíblico, no seu trabalho aí, talvez de plantio de igrejas que você esteja fazendo. Um grande abraço e até a próxima.